Ah, gente, que legal, hein? Faz tanto tempo que eu não faço live que eu não sei mais nem como é que faz. Chega a dar aquele, sabe aquela emoçãozinha assim de quando é a primeira vez? E olha que eu já fiz muitas lives. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar? Eu pensei assim, se eu for responder todas as caixinhas e ainda assim eu não consigo responder todo mundo, elas vão ficar o dia inteiro lá nos stories vendo as respostas. Então eu vou aproveitar e vou responder essas perguntas numa live, né? O que vocês acham? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Digam que sim. Aí eu sigo. Ai, que legal. Vamos lá, eu vou abrir as perguntas da caixinha. Vamos ver se vai dar certo? Oi, doutora, boa tarde, sou aluna. Posso fazer protocolo Kids Gut no início da gestação? Pode. Não pode desparasitar. Essa é a única condição. Nem grávida, nem amamentando. Doutora, leite A2 é uma boa opção para dar para o bebê depois de 1 ano? É uma opção, sim. Mas se puder evitar o leite no sentido de entrar mais com alimento do que com leite, melhor, tá? Aí quando for dar o leite, você pode dar o leite A2, sim. Então deixa eu abrir caixinha aqui. Sabe o que vocês fazem? Em vez de me mandar aqui, porque assim, ó, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É bom que vocês me conheçam. Então, vocês me mandam perguntas nesse. Tem tipo uma conversinha com interrogação ali. Aí vocês me mandam ali naquela caixinha e eu vou respondendo vocês. Porque se manda aqui onde tá correndo coisa, tá subindo coisa, eu me confundo. E daí, se eu já tô dando uma resposta e eu vejo vocês comentando, eu me confundo mais ainda. Então, né? Não sufoque o artista. Já viram esse meme? Ai, ai, ai. Deixa eu olhar aqui então. Essa pergunta aqui até. Que dó, amor, ó. Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Então eu vou ter que. Eu vou ter que ler. Eles não vão conseguir ver a pergunta, mas eu vou lendo a pergunta. Então, ó, quem me perguntou se tiver aí já se manifesta. O que fazer quando dá parasitose no exame e amamenta? Então, esses dias eu soltei para vocês um Reels falando, né? Um post falando sobre como a gente olhar no exame de sangue se pode ter vermes na criança. Então, a gente olha lá os níveis de eosinófilos. Os eosinófilos são um marcador, é um marcador que indica inflamação, que indica alergia ativa e que indica parasitose. E daí, se eu tô grávida e deu aumentado a parasitose, os eosinófilos, né? Eu não indico desparasitar, mesmo no Kids Gut, que é uma desparasitação gentil, porque a mulher que está amamentando ou que está grávida, quando você elimina os vermes, eles também eliminam toxinas quando eles morrem. E essas toxinas, se o corpo não está bem preparado, elas rompem barreira, elas rompem mucosa e acabam indo para a corrente sanguínea. Então, vai para a pele e vai na gestação via placentária, né? Vai para o bebê e na amamentação também passa essa toxina para o bebê. Então, eu não recomendo que vocês desparasitem. Então, mesmo que esse eosinófilo tenha dado alterado, segura, vai fazendo a retirada, faz a reinoculação, eles vão acabar morrendo naturalmente, porque eles vão ficar sem alimento, né? O que a gente faz para alimentar esses parasitas? Quando a gente come açúcar, quando a gente come farinha, quando a gente come industrializados, os parasitas se alimentam disso. Se a gente para de comer essas coisas, a gente para de alimentar eles, eles acabam morrendo de morte natural. Então a gente deixa, a gente não força essa eliminação, tá bom? Deixa eu escolher outra pergunta aqui. Me mandem nessa caixinha. Tem uma caixinha, tem um negócio com pergunta ali. Aproveita e compartilha essa live com outras amigas, com outras mães que precisam. Sabe me dizer o que pode ser espuma na urina de criança a 6 anos? Ó, isso é interessante. O que pode ser quando a criança faz xixi e fica espuma em cima? Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu, comenta aqui pra mim. Quando a espuma aparece, a primeira coisa que a gente pensa é desidratação. Então, junto com essa espuminha, veja que cor que tá essa urina.
tá muito amarela, tá um amarelo muito forte, então é mais um indicativo que essa criança tá desidratada. Então a gente vai aumentar o consumo de água. E também essa espuma pode indicar que tá com excesso de proteína. Então são 2 marcadores que a gente precisa dar uma olhada aí. Tá muito tempo fazendo xixi com espuma, é esporádico, foi o que comeu nos últimos dias, é o que você tá percebendo nessa criança, tá com alguma inflamação ativa, né? Então isso tudo também altera ali a condição da urina. Tanto que lá dentro do Kids Gut tem um módulo específico que é o diário de observação inicial. Nesse diário você vai anotar aí como que tá o xixi, a cor que tá o xixi, como que tá o cocô, em que nível que ele tá. Então eu mostro lá para vocês como que é a escala de Bristol. Nessa escala você vai olhar, o cocô do meu filho tá todo separadinho em bolinhas assim. Tá bem, não faz cocô todo dia, então você vai marcar isso e depois que você começa o Kids Gut, você vai de novo marcando tudo para ver a evolução de como tá. Então às vezes começa o protocolo e esse xixi realmente está cheio de espuma e depois ele vai melhorando, porque você aumenta a hidratação, você balanceia aí essa ingesta de proteína, né? Tudo isso é importante para que a gente vá avaliando como que esses sintomas que estão aparecendo, como que a criança está demonstrando melhora. Inclusive, se você quer aprender mais sobre isso, se você está se preparando para entrar no Kids Gut, dia 18 é a nossa aula super especial, a aula sobre o fim dos sintomas. Nessa aula eu vou explicar por que eu falo tanto do intestino, por que o intestino é tão importante, porque quem diz que o intestino que é o pai da imunidade, por que a gente precisa cuidar do intestino para poder regular todos esses sintomas, né? E lá nessa aula, depois da aula, eu vou abrir as inscrições para o Kids Gut. Então digita aula aqui nos comentários para você receber o link para se inscrever nessa aula. Dia 18, às 20 horas, eu vou estar ao vivo com vocês. Então vai digitando aula aí para você receber o link para sua inscrição. Criança de 5 anos rangendo os dentes e se assustando à noite. O que pode ser? 5 anos rangendo os dentes. Então, ó, quando essa criança é pequena, existe um ranger de dentes que a gente diz que é fisiológico. Quando tá ali entre 13 e 5 anos, esse ranger de dentes pode ser fisiológico, normal da criança. Mas quando você percebe que é todos os dias, nesse caso, essa mãe já falou que também tá muito agitada, tá com medo. Então, quais outros estímulos essa criança tá recebendo? Essa criança tem acesso a celular, a tablet, então ela fica ansiosa, ela arranja os dentes porque tá nervosa, tá com medo, né? Tá ansiosa, não tá conseguindo dormir direito. Outro sinal de ranger de dentes é a parasitose. Quando a criança tá com parasitas, o sono é agitado, ela fica tensa, ela arranja os dentes. Tem vários depoimentos nos destaques, tem no feed também de mães que perceberam que as crianças pararam de ranger os dentes depois que desparasitaram lá no Kids Gut, depois que fez todo o ciclo, porque a desparasitação é lá no final, né? Então, pode ser mesmo uma parasitose, é um sinal de vermes, o ranger de dentes. Outro fator que pode estar envolvido nisso, e nesses sustos quando a criança tem uma noite agitada, é o ferro baixo. Então, tem pesquisas que já estão indicando que quando uma criança tem anemia, quando essa criança tá com a ferritina muito baixa, ela tem pesadelos, ela tem desconforto à noite, ela não para quieta, e isso tem total relação com a parasitose, né? Porque quando a criança tem parasitas, os parasitas se alimentam dos nutrientes da criança. Então a gente não consegue fazer com que essa criança absorva adequadamente os nutrientes. Então a ferritina vai baixando, todos os outros marcadores nutricionais de vitaminas e minerais acabam que estão sempre abaixo do que é o esperado, né? Abaixo do mínimo muitas vezes. Por quê? Porque é o parasita que está se alimentando daqueles nutrientes. Então a gente precisa eliminar esses parasitas. Por isso que a suplementação é um ponto super importante que faz parte do Kids Gut, porque não adianta a gente arrumar toda a casa e daí só deixar assim. Não, a gente precisa, para melhorar essa imunidade, para ajudar essa criança a se desenvolver da melhor maneira, precisa ter uma suplementação adequada, né?
Então, lá no final do Kids Gut, a gente tem ainda mais uma fase que é da suplementação. Então, mesmo que a tua criança esteja com níveis baixos de ferritina ou de outros nutrientes que são essenciais, você vai conseguir suplementar lá dentro do protocolo. Tá bom? Dúvidas, vocês me mandem aqui, tá? Eu vou ver aqui nessa caixinha aqui do ladinho. Tô abrindo aqui, tá? Por isso que eu tô olhando. Deu que eu não consigo compartilhar a pergunta, mas eu consigo ver o que foi perguntado. Você comentou que as toxinas podem sair na pele. Na criança, pode causar espinha? Pode causar espinha, dermatite, aquelas bolhas. Vocês percebem, é visível, assim, como se tivesse um inseto. Porque na criança não é exatamente espinha, né? É só aquela forma de manifestar ali, mas não é uma espinha como a gente tem espinha, né? Que é mais voltada à alteração hormonal. Mas sim, na criança, é esse indicativo da pele mesmo, que desenvolveu uma reação, é uma resposta imune, né? Então, aquelas toxinas passaram para a corrente sanguínea, o corpo não entende o que é aquilo, não sabe o que está acontecendo, e aí desencadeia uma resposta inflamatória, uma resposta de a gente precisa combater esse negócio, não sei o que é isso, eu nunca vi isso aqui. Então, por isso que tem reação. Vai ter Black Friday do Kids Gut? Não, não tem como ter Black Friday do Kids Gut, porque o Kids Gut é um tratamento médico, é um tratamento de saúde, não é como eu pegar um sapato que eu compro na fábrica por R$30 e daí eu tenho uma marca e eu vendo por 300 e na Black Friday eu faço por 150, né? Não existe isso, é um tratamento de saúde. E aí a gente tem até um código de ética, né? Vocês não estão vendo... vocês não estão vendo Black Friday de cirurgia cardíaca aí, né? Então, o acesso é vitalício, você tem acesso até a mim, né? O meu suporte, eu tô lá todo dia respondendo, antes de começar a live, inclusive eu tava fazendo isso, respondendo as alunas. Não tem como ter Black Friday do Kids Gut. O que mais? Consigo fazer o Kids Gut tendo intolerância à frutose? Você vai evitar os alimentos que tem frutose. A frutose não tá só na fruta, né? A frutose também tá no mel, nas frutas secas. Alguns legumes têm frutose, mas em menor quantidade. Então, tudo isso você vai cuidar, mas certamente o Kids Gut é para você, até porque a gente vai ajudar esse intestino, reabilitar ele para que você possa se alimentar novamente desses alimentos depois, sem ter sintomas, né? Da espuma já foi. Fala sua opinião sobre emulsão Scott, usado muito antigamente. A gente tem que ver os recipientes, né? Dessa emulsão Scott, é óleo de fígado de bacalhau. Hoje a gente tem vários que são muito bons no mercado. Eu tô olhando no computador, eu quero ver os recipientes dessa emulsão Scott. Porque às vezes a proposta é muito interessante, mas... Calma aí. Mas não tem, mas só tem veneno, né? Aí não vale a pena, deixa eu pôr meu óculos. Vocês estão aí ainda? Scott. Não tem álcool nesse? Vai comentando aula aqui enquanto eu tô olhando isso aqui, viu? Para poder se cadastrar. Emulsão Scott, ingredientes. Quando tem ingrediente que você não consegue entender o que está escrito, foge. Só tem que ter o que é, ó, óleo de fígado de bacalhau, vitamina A, vitamina D. Aí começa o desespero, né? Olha lá, óleo de soja. Óleo de soja é péssimo, fujam do óleo de soja. Fosfato monossódico, fosfato de cálcico, hipofosfito de sódio, sacarina, glicerina.
olha lá onde é que tá o veneno? Metilparabeno, propilparabeno, propilgalato. Foge da emoção Scott. Digita aí óleo de fígado de bacalhau puro na internet para comprar. Emoção Scott não dá não. Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam... Atrapalha eu ficar de óculos aqui? Que vocês precisam aprender a ver o que tem nas vitaminas, nos minerais. O que que acontece? Quando a gente vai no médico, vai em qualquer outro profissional, eles dão aqueles que são prontos, né? Tem vitaminas que são prontas. E tem algumas que são muito boas no mercado. Mas quando a gente vai olhar lá na aba de ingredientes, dos recipientes que são utilizados, é desesperador, porque daí tem muita coisa lá. Tem alterador metabólico, tem disruptor endócrino, tem PEG nos medicamentos, nos suplementos. Aí as dosagens são muito baixas, então você precisa tomar 10 daquele mesmo comprimidinho para valer 1 do que você poderia estar tomando. Por isso que lá no Kids Gut você recebe esse guia de suplementação para mandar manipular essas vitaminas e minerais. E são puros, né? Então você só tem ali o ativo, é sem conservante, sem acidulante, sem corante, sem saborizante, que tá cheio, né? Porque quando você compra aquele que tá na farmácia, eles foram feitos agora, em janeiro de 2024, mas precisam durar para ser vendável para eles até 2027, pelo menos, né? 2026, 2027, que aí não precisa ser vendido tudo rápido. E por isso que eles colocam tanta coisa, porque eles têm que durar lá na prateleira. Agora, lá no Kids Gut, não. A gente vai fazer ele uma fórmula limpa e na dosagem recomendada. Então, eu deixo separado lá no guia de suplementação qual que é a dosagem para cada faixa etária. Então, tem desde recém-nascido até adultos. E teremos fórmulas extras para adultos. Mas esse é spoiler, esse eu ainda não posso contar para vocês. Sabe me dizer se o revestimento da panela Red Silver é livre de PFOA? Vocês sempre perguntam essa da Red Silver, eu não conheço essa marca, mas tem que ver no site. Se tá escrito lá que é livre, se não me engano, alguém me perguntou no YouTube também, mas era livre de PFOA, mas não sei dizer se existem várias linhas, né? Se todas as linhas dessas panelas também são. Quanto tempo dura o protocolo? Ele ajuda a criança seletiva? Ele é para a criança seletiva, inclusive, né? Então, é muito importante vocês que têm filhos seletivos que façam bem certinho o protocolo, justamente para que a gente consiga devolver para essa criança a vontade de comer e o aprendizado de que comer é bom, é importante e pode ser gostoso com aquilo que é permitido, né? Sem fazer mal. Quanto tempo dura o protocolo? São 30 dias de fase de retirada, depois mais 30 dias que a gente vai seguir a retirada e reinocular, depois a gente vai desparasitar, depois a gente vai começar a reintroduzir aquilo que foi retirado lá no começo, para daí suplementar. Então dá em média aí 3 meses fazendo o ciclo completo, dependendo de como você vai escolher desparasitar, porque tem desparasitação com homeopatia, que são 15 dias, ou com chás, que daí são 60 dias. O que mais? Pipoca feita na panela ou no micro com água inflama? Faz mal uma vez na semana? Pipoca sozinha não inflama. Na verdade, nenhuma comida inflama, né? O que faz inflamar é como o terreno biológico, como que esse intestino recebe determinado alimento. Por que tem pessoas que podem comer queijo e não passam mal, e pessoas que comem queijo e, meu Deus, ficam super ruins já. Já começa a se sentir estufada, cansada. Gente que come glúten, né? Às vezes almoça lá uma lasanha, almoça uma massa com molho e não sente nada. E tem pessoas que depois ficam estufadas, dá sono, já dá vontade de dormir e fica lento. Por quê? Porque é como
o organismo recebe esse alimento? Como que o intestino recebe esse alimento? Então, o intestino já está inflamado. Essa pessoa tem sintoma por quê? Porque a hora que ele recebe o alimento é mais um gatilho para ele ficar ruim. Então, se a gente prepara esse intestino antes, nenhum alimento faz mal. O ideal é que nenhum alimento faça mal. Que a criança, o adulto, possa comer o que tiver vontade sem ter sintomas. Então, o nosso trabalho é fazer para que esses sintomas diminuam o máximo que a gente conseguir. Faz mal uma vez na semana? Não faz mal. Via de regra, não. Vai depender justamente disso. Como que a pessoa que está comendo essa pipoca vai receber a pipoca. Doutora, muita admiração por você, obrigada. Dica para crianças que não sentem fome para tomar café antes da escola. Muito comum, né? Criança que não sente fome, mas é muito comum, mas não é normal. Não deveria acordar com fome. Então pode ser que essa criança está comendo muito tarde, daí quando acorda de manhã não tem fome, né? E é ruim. Se tá comendo muito tarde, tá indo dormir muito tarde também. E criança, deixa eu até tirar daqui para eu poder olhar. Criança, eu digo criança até 13 anos, por aí, é uma criança que precisa dormir bem. O ideal é que uma criança durma pelo menos 10 horas por noite. E o que a gente tá vendo? As crianças irem dormir 11, 11h30, meia-noite, acordando 6h30, 7 horas para ir para a escola. E isso é péssimo. O desempenho dela fica ruim, ela não toma café da manhã, ela fica irritada, ela não faz cocô direito, não se alimenta bem, tá com cortisol nas alturas. Por quê? Porque tá estressada, né? Tá inflamada. Então, o que a gente precisa fazer? Tem que comer a última refeição perto das 6, 7 horas. Depois, ir dormir por volta das 8h30 para poder acordar cedo para ir para a escola, quando a criança acorda cedo. Então, se ela não sente fome, é porque ela tá comendo muito tarde. Ou porque já tá tudo tão desregulado que ela não consegue mais entender que o corpo mesmo desregulou as sensações de fome e saciedade. Vermes também fazem isso, eles alteram essa percepção hormonal de fome e saciedade. Então, se a criança acorda falando que não tem fome, é bom que você dê, por exemplo, um shake. Você pode fazer um shake lá com proteína de colágeno, com leite A2, se essa criança toma leite, né? Se você tá fora do Kids Gut ou se já tá numa fase que pode tomar leite, para que ela vá bem nutrida. A primeira coisa que a criança precisa comer quando acorda é gordura. O primeiro alimento do café da manhã é gordura. Então, a gordura do ovo, a gordura do bacon, uma carne, você pode fazer carne moída, às vezes que sobrou do almoço do outro dia, da janta, né? Aí você esquenta, faz uma omelete com carne moída. O ideal é que você vá alternando os dias o que dá. Ó, os meus dormem às 11h30, acordam às 10, Lu, é muito amor, não dá não. Por isso que acaba acordando tão tarde, né? Porque vão dormir muito tarde. E ó, uma coisa importante, o pico do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, precisa que a criança tenha dormido um longo período para ele poder ser ativado a partir da meia-noite. Então, se essa criança foi dormir às 11h30, deu meia-noite, que é o horário do pico do GH, ela ainda não tá no ideal de sono que ela deveria, por isso que ela não cresce. Olha como o corpo é perfeito, mas ele precisa que a gente ajude. Daí, se a gente não colabora, a criança vai acabar ficando para trás, né? Ela tem prejuízo no desenvolvimento, não só cognitivo, como também físico. Então, tem que colocar essa criança dormir mais cedo. No início, para mudar, tudo que a gente precisa mudar na nossa vida, no início é desafiador. Mas depois você vai vendo os benefícios, a criança vai entendendo os benefícios, todo mundo vai melhorando dentro de casa e aí as respostas são ótimas, porque aí a gente vê que valeu a pena aquele esforço, valeu a pena passar por aquela fase desafiadora, né? É isso que eu quero que vocês conquistem também. Desparasitar com tintura recomenda? Para criança, não. Não, sabe por quê? O organismo ainda é muito imaturo para receber tintura. E a tintura,
eu não consigo ter um controle de como é a solução que foi feita, sabe? A proporção que foi feita. Então, o que acontece na literatura, que já comprova para nós, é que tem acontecido muitos casos de crianças fazendo lesão hepática e lesão renal por conta de desparasitação com tinturas. É diferente da realidade do adulto, né? O adulto, a chance de fazer mal é pequena, né? Para criança é maior. Então, como o Kids Gut é para qualquer criança de qualquer lugar do mundo, eu tenho essa responsabilidade de não colocar as crianças em risco. E seria um risco muito grande, porque eu não teria como ajudar uma criança lá nos Estados Unidos, na Nicarágua, com alguma reação do protocolo através de tinturas, né? Então, prefiro que seja feito assim, de forma segura, gentil, suave, através da homeopatia, que é o que eu ensino e disponibilizo as fórmulas, ou dos chás. E os chás também são diluidinhos, eu ajudo as mães a fazerem, não trazem problema nenhum, né? Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, digita aula nos comentários aqui, ó. Porque aí vocês se inscrevem para a aula do dia 18, assistem a aula, entendem por que o intestino é tão importante, por que tratando o intestino a gente vai acabar com todos os sintomas que os seus filhos podem estar apresentando, que lá no dia 18 eu vou abrir as inscrições para o Kids Gut. O que mais? Deixa eu ver aqui. Meu filho tem 7 meses e sente desconforto na barriguinha. É comum? O Kids Gut ajuda? Kids Gut ajuda, sim. Mas 7 meses, né, deve ter iniciado há pouco tempo a introdução alimentar, né? Então, o que a gente pode ter aí é uma resposta fisiológica a alguma alteração de como essa criança está digerindo os alimentos, como ela está recebendo os alimentos, como você iniciou essa introdução alimentar, porque às vezes a gente começa de uma forma que o organismo ainda não estava preparado, né? Ó, uma coisa muito comum que acontece quando a gente vai fazer a introdução alimentar, começar com frutinha ou com legume. E a gente não sabe a resposta que o organismo vai dar a partir disso. O que ele precisa é de carne e gordura. E a gente acaba deixando essas coisas para depois. E a gordura tem vezes que nem introduz, né? Na vida da criança. Demora para apresentar algo com gordura. Então, pode ter sido a forma que iniciou a introdução alimentar. Lá no Kids Gut eu ajudo vocês a fazerem da melhor maneira a introdução alimentar para deixar esse intestino bem preparado para justamente isso, deixar o intestino em condições de não desenvolver reações alimentares, sensibilidades, alergias alimentares. Então, se a criança já tem, a gente vai tratar, e se ela ainda não tem, a gente vai prevenir para que isso não aconteça mais para frente, né? E aí, mandaram mais perguntas aqui? É só deixar nessa caixinha que tem uma interrogação. Compartilha essa live com outras mães que precisam assistir. No chat tem bastante. No chat aqui, onde eu vejo ao vivo? Fora? Então, peraí. Vou ter que colocar meu óculos. Eu não enxergo direito. Mas faz reflexo para vocês, né? Quando for fazer a desparasitação, preciso tirar o ferro? Não, pode continuar tomando a suplementação. Só que lá no Kids Gut, a desparasitação vem antes da suplementação. Por isso não precisa se preocupar. Porque primeiro a gente vai desparasitar. Primeiro a gente vai deixar esse intestino preparado. Depois a gente vai entrar com a suplementação. A suplementação é a cereja do bolo. Desde os 35... Não, eu tenho 35 anos e desde os 12 tenho muita acne. Nem com remédio. A acne é alteração hormonal, né? Então, uma vez que a gente desinflama, tudo melhora. Todo o organismo melhora. A gente vai ajudar a equilibrar essa alteração hormonal, né? E, consequentemente, diminuir a acne. E para quem é bem constipada, o que tomar? Criança 6 anos.
A gente não existe isso. Eu vou explicar isso para vocês, ó. Eu entendo que dá vontade de tomar alguma coisa, né? Ah, eu vou tomar leite de magnésio. Ah, eu vou tomar qualquer suplemento, alguma coisa. Vou tomar o PEG mesmo, que é o que a maioria toma, né? Para essa criança poder voltar a fazer cocô, terminar a constipação. Mas não existe uma pílula, não existe um remedinho ali secreto que você vai dar e a criança vai melhorar. Essa constipação está vindo como uma resposta do organismo. Então a gente precisa não mexer no sintoma, que é constipação, mexer na causa, que é o desequilíbrio do intestino. A isso a gente dá o nome de disbiose. A disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, se a gente equilibra ela está com mais bactérias ruins do que boas. Lá dentro do intestino é como a nossa cidade. A gente vê que quando a cidade está cheia de pessoas muito legais, responsáveis, educadas, tudo flui naturalmente. Quando a cidade está cheia de gente ruim, ladrão, pessoas que não estão preocupadas em colaborar, em ajudar, vira confusão, que é o que acontece dentro do nosso intestino. Quando as bactérias ruins estão em maior número, em maior quantidade do que as boas. Então a gente precisa equilibrar isso. E é isso que eu ensino no Kids Gut. A gente não vai entrar com um laxante para essa criança que é constipada. A gente vai ensinar essa criança a se alimentar da melhor maneira, vai entender o que o organismo recebe da melhor maneira e vai suplementar, porque muitas vezes a constipação está vindo por uma deficiência nutricional. Então, tudo isso vocês aprendem lá no Kids Gut. É só digitar aula para vir para a aula do dia 18 e depois entrar no Kids Gut, que eu vou abrir as inscrições. De quanto em quanto tempo desparasita? O ideal que eu ensino para as minhas alunas lá no Kids Gut é a cada 3 meses. Termina um ciclo de Kids Gut já começa outro. Termina um ciclo, já começa outro e assim a gente vai desparasitando pelo menos 3 vezes no ano. Crianças e adultos. Os pais podem fazer junto. Então isso que é legal, é para a família inteira. Dúvidas? Podem me mandar aqui, viu? Vou respondendo conforme eu consigo ver aqui. Qual o melhor ferro para tratar deficiência? Ferro quelado e sempre manipulado, sempre. Porque ferro pronto, como eu disse antes, é cheio de veneno. Então, não é veneno assim, né? São esses recipientes que acabam fazendo mais mal do que bem. Minha filha tá com sintoma de adenoide, não fiz o exame porque ela só tem 3 anos. Vou entrar no protocolo para poder melhorar isso. Além disso, ela tá com rinite forte. Sim, Nai. Lá no protocolo a gente vai aprender como reduzir essa inflamação. Quais são esses... O que é adenoide inflamado? É uma inflamação, só que essa inflamação é sistêmica, ela não tá só ali na adenoide. No sistema respiratório foi o que apareceu mais, é onde tá gritando mais. Mas não quer dizer que só tá ali. Então a gente precisa diminuir essa inflamação para poder melhorar essa resposta. E quando a gente diminui a inflamação, diminuem também os sintomas da adenoide. Em muitos casos não precisa de cirurgia, que foi o caso do Bernardo, meu filho, né? O B estava já todo com indicação de cirurgia. Ele já estava falando com voz anasalada, sabe? Quando fala assim, o Bernardo estava falando assim, dava praticamente para ver como estava inflamado. E foi desinflamando, foi suplementando, foi fazendo a desparasitação, tudo direitinho como eu coloquei no Kids Gut, que reduziram todos esses sintomas. Hoje ele dorme, daí ele dormia com a boca aberta, óbvio, né? Porque não tinha como respirar pelo nariz. Hoje ele respira pelo nariz, não tem mais sintoma nenhum, não fala mais com voz anasalada, não ficam mais doentes como ficavam antes. Olha, é uma benção. E o bom é que todos nós podemos fazer junto, né? A família inteira pode fazer. Então é isso, eu acho que eu respondi a maioria que eu consegui aqui, né? Eu entrei rapidinho para responder vocês. Amanhã, se der tempo, eu venho de novo. Eu pretendo vir, eu gosto disso. É uma forma da gente conversar mais de perto, né? Digita aula para você se inscrever para a aula do dia 18, porque é lá que eu vou abrir as inscrições para o Kids Gut.
Tem alguma vitamina em forma de bala no Kids Gut? Minha filha cospe a vitamina. Você pode pedir, eu indico as farmácias de manipulação e você pode me pedir na apresentação que você deseja. Você pode fazer em bala, pode fazer em pirulito, pode fazer em chocolate, calda de chocolate, bombom. Claro, sem açúcar, né? É tudo muito responsável. Sem aquele monte de aditivo químico. Tô voltando aqui para cima, mas eu acho que foram todas as perguntas. Obrigada por estarem aqui, por mandarem suas dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui no feed também. Quem tiver dúvida pode mandar. E até a próxima live. Eu vou tentar entrar amanhã rapidinho pra gente conversar mais um pouco, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.